E aí, galerinha do mal, olha só, não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre João Bidê, João Dória, calcinha apertada, fase vermelha, lockdown, use os nomes que vocês preferirem. Bom, primeiro, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, que é o seguinte, para as pessoas que defendem a fase vermelha, que defendem o lockdown, eu sugiro que vocês precisam de tratamentos rápidos, incisivos, psicológicos, porque não é normal alguém acreditar num bem maior que priva o indivíduo. Não existe bem-estar maior que priva indivíduos. Vocês são burros, gente. Pelo amor de Deus, cara. Acreditar num bem-estar maior que priva indivíduos é a mesma coisa que acreditar no nazismo alemão. O nazismo alemão acreditava nisso. Um bem maior para o povo alemão que privava os indivíduos. A menos que você seja a merda de um alemão nazista maluco, ou um fascista doido de pedra, ou um comunista burro feito uma porta, você não pode acreditar que o lockdown, a fase vermelha, é para um bem maior, sendo que ele priva as pessoas de conseguir o sustento, e não somente o sustento, mas simples o prazer de sair de casa. Você entende o quão louco é isso? Existe um toque de recolher da cidade de São Paulo, das 23 horas às 5 da manhã. Como que você acredita que privar as pessoas de saírem do direito, do livre-arbítrio de sair das suas casas a hora que elas quiserem, fazer o que elas exatamente quiserem, é um bem maior? Eu não entendo como isso funciona para você, mas acredito que isso deve ser algum probleminha, algum distúrbio mental grave que você tem, um grande problema de aceitação que você tem para concordar com isso, para estar dentro da bolha progressista. Porque, meu amigo, acredite, não é normal, não é comum e não é racional que você acredite numa baboseira dessa. Isso é um absurdo dos maiores que já houveram na cidade de São Paulo. O Brasil, olha só. Primeiro, eu quero desmistificar essa ideia de que fase vermelha não é lockdown. Eu vi alguns equinos, alguns estrumes, replicar que fase vermelha não é lockdown. E aí eu me pergunto para essas pessoas, pergunto a estas pessoas o seguinte: se eu chamar esta xícara de planta, a função para a qual essa xícara foi criada vai mudar junto com o nome ou não? Eu posso chamar isso aqui de planta e mesmo assim eu consigo colocar líquido aqui. Isso aqui vai reter o líquido sem que derrame e eu vou conseguir beber. Eu chamando isso de planta, vai mudar isso? Obviamente que não vai. Então aí está a tua resposta, o estrume, o equino, o asno. Meu amigo, se eu chamar lockdown de fase vermelha, não muda o que é de fato a fase vermelha, não muda. Você entendeu? As restrições são a mesma, o estrume. A única coisa que vai funcionar na fase vermelha são os comércios essenciais. E no lockdown, as únicas coisas que funcionam são os comércios essenciais. Meu amigo, para de ser burro, cara. Pelo amor de Deus. Para de ser burro, velho. Porra, puta que eu pariu, cara. Vou fazer uma outra analogia. Isso aqui é uma xícara, eu vou chamar ela de planta. Mas para eu chamar ela de planta, eu vou sempre ter que ter essa caneta aqui, ó. Ó, tá vendo? Grudei uma caneta aqui. Pronto, ela vai ficar sempre com uma caneta. Imagine aqui, use a imaginação, esse é o momento de você imaginar que esta caneta está grudada aqui sem o auxílio do meu dedo, tá bom? Até caiu. E é uma lapiseira, só para fazer uma correção. E aí, esta caneta vai ficar sempre aqui. Isto aqui, essa aderência aqui, esse pequeno detalhe muda a função disto aqui? Absolutamente não. A mesma coisa para a fase vermelha. Eu não vou ficar repetindo isso toda hora, porque eu acredito que você consiga voltar o vídeo. E aí você pode ficar ouvindo esse mesmo argumento, porque ele é a realidade. A menos que você for muito burro de não conseguir entender isso. E aí, cara, eu peço para que você mude um pouco o seu comportamento, leia um pouco mais sobre liberdade, um pouco mais sobre direito, leia um pouco da Constituição, é bacana, cara. Se quiser, eu deixo até
umas dicas de livros interessantes sobre liberdade, moralidade, direitos e deveres, até para aqueles que falam na teoria do dano, eu já deixo tudo aí na descrição. Cara, é muito complexo que as pessoas acreditem, né, nessas prerrogativas mesquinhas do governador de São Paulo. Não só isso, mas que elas defendam com unhas e dentes que isso são medidas para salvar vidas, enquanto, na verdade, essas medidas elas atrapalham, né, a manutenção da vida de algumas pessoas. Ora, a democracia ela nunca foi e ela nunca será a ditadura da maioria. Isso é importante você saber, porque olha só você, seu estrume, se a democracia fosse a ditadura da maioria, os gays não teriam boa parte dos direitos que ele tem. Eu quero deixar uma ressalva, que eu não tenho nada contra gays, mas eles não teriam os direitos que eles têm se a democracia fosse a ditadura da maioria. Você entende agora? Você consegue perceber o quão estúpido você é? E o quão idiota, e o quão fere a Constituição, os direitos das pessoas à fase vermelha, essas medidas restritivas nas liberdades individuais? Meu querido, se você ainda não conseguiu perceber isso, eu sugiro que você faça um tratamento, porque você deve ser um retardado. Você não deve ter capacidade de entender as coisas. Você tem um probleminha e tem que tratar. Problemas nós tratamos. Não adianta ficar escondendo, sonegando o problema. Temos que encará-lo de frente e resolver. Então, entendendo isto de forma fria, de um ponto de vista extremamente neutro, e acredite, dificilmente alguém vai ter um ponto de vista neutro. Eu tenho a coragem, ou melhor dizer, a honradez e a sensatez de dizer que eu tenho o meu ponto de vista baseado no meu pensamento ideológico. É impossível que nós tenhamos uma opinião neutra, entende? Isso já é um fato. Mas existem coisas que ela vai além da opinião, entende? Eu posso ter a opinião de que isto aqui é uma xícara grande. Outra pessoa pode chamar disso de caneca. E nada disso do que eu falar, sobre eu argumentar se isto é uma xícara ou se isto é uma caneca, vai mudar o que de fato isso é. Você entende? Então, com essas pequenas comparações e analogias, é importante você entender que numa democracia você não pode tomar uma decisão sem que ela tenha aderência da população. E se uma parte pequena desta população não tiver aderência, ainda mais numa situação como nós estamos agora, você não pode tomar essas decisões. Não podem. E essas decisões, elas só são tomadas porque o governo se vê na posição de tomar as decisões pelas pessoas sem que as próprias pessoas tenham aderência a essas decisões. E, incrivelmente, acontece que os brasileiros, os paulistanos estão aceitando, os paulistas estão aceitando tudo isso. Ninguém está fazendo protesto tirando Paulo Cogos sobre essas medidas. Você entende o como isso é loucura? Nós simplesmente estamos deixando o governo tomar as medidas que ele julga ser melhores para uma pseudo-maioria, que é para um bem-estar maior, mesmo que nós tenhamos, claramente, todos sabemos que estamos ferindo uma minoria, gravemente. E não é uma minoria de 5, 3, 4, 2% da população. É coisa de 30, 40% da população paulistana. 40, 30% da população brasileira. Os donos de bares, os funcionários de bares, o pessoal de eventos, todos estão sendo lesados. Todos. Se você acredita que a integração digital, que, não, mas o pessoal, os músicos podem fazer live, arrecadar dinheiro. Cara, você acredita mesmo nisso? Que um músico qualquer, um aleatório de rua que tocava num bar aí, que ele vai fazer live, vai ganhar dinheiro, igual o Gustavo Lima, igual a Maria sei lá o quê, essas porra desses cantores aí? Você acredita? Anitta, Pablo Vittar? Essa porra, você acha? Você acredita nisso, cara? Você é tão imbecil assim, ô Strume? Porque, porra, só se for, cara. Só se você for. Você acredita que o seu Zé da padaria lá do final da tua casa, que ele entrega pinga ao delivery,
que ele entrega, o dono da mercearia, que ele entrega arroz da delivery, igual faz o Extra, o Carrefour. Pô, só se você for idiota, cara. Te juro, velho. Não tem condições de você ter um cérebro. Se você acredita numa estupidez dessa, você não tem um cérebro. É isso. Não tem outra explicação. Ou se tem, ele está defeituoso. Você jamais pode acreditar num bem-estar maior se você fere a liberdade, os direitos de outra pessoa. Não existe isso. Você tem cocô na cabeça, meu amigo? Ah, mas essas pessoas, o governo deveria... Não, não é papel do governo. O governo não é papel do governo auxiliar a tua vida e não é o papel do governo interferir na tua vida. O governo, de forma alguma, poderia fazer o que ele está fazendo. Restringir a sua liberdade de locomoção. Meu querido, você não pode entrar num ônibus se não usar uma máscara. Você não pode entrar em lugar público sem usar uma máscara. Pergunta para a população se eles querem usar máscara. Ah, mas é para salvar vidas, medidas. As medidas elas têm que ser tomadas com a conivência dos seus habitantes. Se 90% da população brasileira não quiser usar máscara, você vai obrigá-las? Então você não está servindo, você está sendo servido por ela. Entende? São pequenos detalhes. Isso aqui não é uma questão de egoísmo, individualismo. Isso é uma questão de lógica. A democracia, mesmo que a maioria quisesse, uma pequena parte de pessoas não quisesse, elas não poderiam ser obrigadas. Porque isto é um país democrático e a democracia jamais fere os direitos e os princípios do indivíduo. Mesmo que esses direitos e princípios sejam vindos de uma minoria. Se fosse por essa lógica, as cotas não existiriam. Se fosse por essa lógica, os gays não teriam seus direitos. Se fosse por essa lógica, Maria da Penha não existiria. Será que você é tão burro que não consegue entender isso? Será que você é tão alienado à realidade vigente que você não consegue entender isso? Eu acho que você deve ser, cara. Porque, porra, só sendo um baita de um estrume para não entender uma coisa dessa. O pior é você concordar com isso. Mas você não concorda porque você acredita nisso. Você concorda porque você está fabricado, você está ideologicamente castrado. Você concorda porque você tem essa sua ânsia de pertencimento a algo maior, aquela causa, a luta contra o demônio, Bolsonaro, a luta contra os demônios da direita, a luta contra os negacionistas. Meu amigo, ninguém está falando que o coronavírus não mata, que ele não é uma catástrofe. Só estamos falando que a vida, o estrume, ela vai além do coronavírus. Você acha que se a peste bubônica, quando a peste bubônica aconteceu, você acha que se o mundo tivesse parado até resolver o problema da peste bubônica, você estaria vivo aqui, seu estrume? Você acha que se tivesse parado o mundo para resolver, parado a economia do mundo, tá? Para resolver os problemas epidemiológicos que nós tivemos ao longo da história, a gente estaríamos aqui? Poder estar aqui, estaríamos, não nas condições nas quais nós nos encontramos hoje. Eu não estou falando aqui que o coronavírus não mata, que ele não é perigoso. Mata 0,2% da população. Óbvio que essa minha estatística ela é distorcida conforme a idade da pessoa aumenta, essa probabilidade, essa taxa de letalidade, ela aumenta exponencialmente. Mas concorda comigo que as pessoas mais velhas da população mundial são a menor parte da população? Acredite. Olha que loucura. No Brasil, isso representa 30% da população brasileira. Para salvar a vida de 30% da população, você tem que matar a economia. Não. Você tem que matar a vida econômica de 30% a 40% das pessoas. É uma questão moral, uma questão ética, talvez. Não. Não tanto. É uma questão de cérebro. Cérebro, meu amigo. Cérebro. Cérebro, 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 cérebro. É difícil nós acreditarmos que as pessoas nascem, as pessoas morrem e catástrofes sempre acontecem na história da humanidade. O problema é quando a mídia, o governo, eles conseguem fazer você acreditar que você está muito errado por querer sobreviver a essa catástrofe sem a ajuda deles, sem
você pertencer a algo maior, a uma bolha maior, sem você pertencer a uma causa contra um vilão. E o vilão é a tua liberdade. O vilão são as formas de pensamentos alternativas. O vilão, meu amigo, é você que precisa sustentar sua família, você que não trabalha de home office, que trabalha como atendente de uma loja que ela vai estar fechada, que ficou 8 fucking meses parado, sem ganhar nada, vendo de auxílio emergencial de 600 conto que não compra nem o que você gasta no mercado em 2 semanas. Você entende? Este é o problema. Este é o problema que a gente está enfrentando. Nós estamos deixando a nossa liberdade ser cerceada e não estamos lutando. Este é um problema grave. Os políticos brasileiros são uma escória, um câncer. Lula, Bolsonaro, Dilma, Aécio, porra, todos, de Jânio Quadros a Getúlio Vargas. Cânceres. Todos, câncer. Nada mais do que isso. Populistas, demagogo, lixo. Todos os políticos são assim. Não adianta você acreditar que vai vir um iluminado lá da casa do caralho de calça apertada, marqueteiro safado, que vai vir com a Coronavac e vai salvar o mundo. Não, meu amigo. Não, tudo isso faz parte do grande jogo, da autopromoção. Então eu peço para que você tenha um bom senso, sabe? Um bom senso. Pense no que é melhor para você. No que é melhor para você. Não caia nessa conversa demagoga de que morreram 250 milhões. Você sabe quantas pessoas morrem no Brasil por ano por várias outras doenças? Por doenças que matam às vezes mais do que o coronavírus, com uma letalidade muito maior? Quantas pessoas morrem pelo crime no Brasil? Pelo tráfico de drogas? E a gente parou o país por causa disso? Olha, eu acho que as pessoas deveriam ser menos hipócritas. Muito menos hipócritas. Vocês só estão preocupados assim com tudo isso porque a mídia está bombardeando isso, ela está falando que tem que lutar, tem que levantar a bandeira do isolamento. E aí o teu político também fala, e todos eles falam, e você compra essa ideia porque você quer pertencer ao lado do bem, você quer ser o cara do bem, você quer ser o descolado. Você não quer ser o que tem cérebro. A pessoa que tem cérebro, ela é sempre o malvadão, é sempre o do contra, que não sei o que, todo mundo acha isso e você não, é o alecrim dourado. Cara, é complicado, sabe? Você acreditar que o bem-estar social, o bem maior, precisa matar algumas pessoas, precisa matar a vida econômica das pessoas, porque acredite, quando você mata a vida econômica de alguém, a liberdade de alguém no século XXI, o tamanho da tua liberdade é o que você produz, o que você tem de riqueza, de dinheiro, trabalhar, conseguir produzir, é a sua liberdade. Nossa, foi mal. É a tua liberdade, é o que você consegue ir. Você consegue viajar, você consegue comprar, você consegue fazer um curso. Tudo isso é dinheiro. A vida das pessoas é o trabalho, dinheiro, conseguir. A tua liberdade é a tua riqueza, a tua produção. Liberdade e dinheiro são coisas que estão ali, ó. Vida, dinheiro, são coisas que andam juntas, não são separadas. A economia, tua economia pessoal, a tua vida, a tua saúde, a tua liberdade, elas andam todas juntas. Conforme mais rico você é, mais saúde você tem, mais liberdade você tem. E quando você mata isso das pessoas, você é o mesmo que matá-las. Mesmo que não seja uma morte imediata, com certeza é uma morte prorrogada, lenta, cruel, porque você as mata dizendo que é pelo bem delas. Você mata sem que elas saibam que elas estão morrendo. E se você acredita neste tipo de lógica, meu amigo, meus pêsames. Você é um equino, um estrume. Sinceramente, eu acho que é um absurdo. Como você pode acreditar que a fase vermelha, o lockdown, é pro teu bem? Que fechar bares e restaurantes é pro teu bem? Que isso tudo não tem nada a ver com o plano do governo? Que isso é pro melhor para você? Que isso é o que você precisa? Mas aí quando você vai embora para casa, você pega o trem lotado, você pega o ônibus lotado, aquele monte de pessoas se aglomerando.
Esta aglomeração pode. Esta não tem problema algum. Este tipo de aglomeração não mata. Não, 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 não. Esta aglomeração, ela não mata. Quando você é um governador e decide diminuir a oferta para o transporte público, sendo que a demanda pelo transporte não diminui, você está pensando neles. Você quer diminuir a aglomeração. Você quer que essas pessoas não saiam de casa. Até porque, né, o trabalhador operário, o trabalhador operacional, todos eles têm carro, eles vão de carro, eles só vão de ônibus porque é mais barato, mas todos têm carro. Então vamos diminuir para que eles possam não ir trabalhar e ficarem de home office, para as empresas fazer o atendimento home office. O garçom ele vai atender home office, vai ficar na casa dele te atendendo pelo computador. A atendente da loja também vai te atender home office. O enfermeiro vai te atender home office também. Ele não pega ônibus para ir trabalhar. Não. Todo enfermeiro tem carro. O técnico de enfermagem, todos têm carro. Volvo. Todos vão de Volvo, Mercedes. Sabe? Então, são algumas coisas que você precisa ter uma noção, cara, da realidade. Você não pode ficar indo na mídia, nas loucuras e nas coisas estapafúrdias que elas ficam falando. Porque, pelo amor de Deus, algumas coisas sejam a ser cômicas, cara. Que eles falam umas besteiras tão faraônicas que eu fico, caralho, quem foi o idiota que publicou esta merda? Porque esse cara não tem cérebro, certeza absoluta. Não acredite nessa demagogia barata de pastel de flango e caldo de cana. Meu amigo, não vai nessa. Pense por si só, não pense por mim, sabe? Também não pense por mim, não vai na minha. Pense, reflita, crie uma ótica sua sobre a situação, sabe? Quanto mais informação, não fica vendo só Globo, ou só Record, ou só YouTube. Vê várias coisas. Vê pessoas de outros países falando. O que eles acham, sabe? É assim, uma coisa tão nojenta, cara, o que está se acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em São Paulo. É cruel, cara. É cruel, é cruel. Estão matando todos os pequenos empresários. Todos os microempresários, pessoas que trabalham como garçons, garçonete, em evento, segurança de evento, garçom de evento, cantores pequenos de evento, porra, pessoal de feira, de porra toda. Cara, estamos matando estas pessoas aos poucos. Elas estão morrendo. E você é conivente com isso, seu estrume. Bom, é isso aí, galera. Vamos refletir sobre isso. Quando alguém falar pra você, a fase vermelha não é lockdown, mostra esse vídeo pra ela. Ou melhor, fala pra ela. Mostra a realidade pra ela. Será que não é lockdown mesmo?